Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Itinamini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishisha Shunyavadi Pachacha Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Ganadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Caros amigos e seguidores do SoundCloud e YouTube, nós vamos começar a falar sobre a Era de Kali Yuga. O ciclo completo das eras são Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, que é a última era de desavenças, de misérias, de degradação. Nós já passamos por vários desses ciclos, dessas 4 eras, mas o foco desses áudios futuros de Kali Yuga é explicar especificamente sobre esse final de era de Kali Yuga. No total, ela dura 432 mil anos. E existem muitas escrituras sagradas, muitas informações raras que não chegam a todas as pessoas, mesmo os devotos. Então, eu quero fazer uma primeira explicação aqui, um alerta, que os primeiros áudios podem ser um pouco mais tranquilos, vamos colocar assim, porque é uma era pesada, mas eu vou dar aqui muita informação detalhada e principalmente de fatos, de coisas que sempre acontecem nessa era. Então, quando for um conteúdo um pouco mais pesado, um pouco mais avançado, eu vou colocar no título, inclusive com uma recomendação de limite de idade, quando for o caso. Então, os primeiros áudios eu não sei, podem ser um pouco mais tranquilos, mas certamente vão vir informações específicas, raras, de livros raros de se encontrar também, de Kali Yuga. Então fica aqui o alerta e o aviso de gatilho também para algumas pessoas. Vamos começar com o início da Era de Kali Yuga. Deixe seus comentários, suas dúvidas, perguntas. O que eu souber e puder responder, eu respondo. O que eu não souber, eu pergunto a outros devotos, a pessoas mais avançadas, a gurus. Então, participe. Por mais antigo que seja este mundo, segundo as profecias védicas, a rápida deterioração na sociedade e no meio ambiente não ocorre até a era de Kali Yuga. Contudo, Kali Yuga não é uma era do futuro. Kali Yuga teve início há cerca de 5.000 anos atrás, em 3102 a.C., quando Krishna partiu deste mundo. Portanto, o declínio já está acontecendo. Existem 4 eras ou yugas. As descrições da duração dessas eras são encontradas em textos como a Bhagavad Gita, em 8.17, capítulo 8, verso 17, o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 11, verso 19, a seção Vanaparva do Mahabharata e em inúmeros outros locais. São milhares de livros. Livros védicos. Descreve-se que Kali Yuga dura 432 mil anos
dos quais já se passaram 5.000. Na verdade, 5.100 e alguma coisa. Anterior a Kali Yuga, houve a era de Dvapara Yuga, que durou 800.000 anos. Antes disso, houve Treta Yuga, com duração de 1.200.000 anos. E antes disso, houve a era de Satya Yuga, que durou 1.728.000 anos. Futuramente eu farei um áudio especificamente sobre o cálculo da duração de cada era, o que é muito interessante e importante. As descrições das características de cada yuga são encontradas em muitos Puranas, como o Bhavishya Purana, no Brahmaparva 2.113 a 119. Por exemplo, o Srimad Bhagavatam, a partir do verso que está no canto 12, capítulo 3, verso 18, declara que em Satya Yuga, há virtude, sabedoria e religião sem ignorância ou vícios, que é a primeira era. As pessoas possuem veracidade, misericórdia, austeridade e caridade. Essas são os 4 pilares da religião e os aspectos universais de uma vida piedosa, como encontrados em qualquer processo espiritual fidedigno. As pessoas de Satya Yuga também são autossatisfeitas, amigáveis, pacíficas, sóbrias e tolerantes. Elas encontram prazer dentro de si e não através da gratificação dos sentidos em atividades externas. Elas conhecem sua natureza espiritual e vivem em harmonia com Deus, com a natureza e umas com as outras. Elas também veem as coisas com equanimidade e se esforçam constantemente para alcançar a perfeição espiritual. As pessoas em Satya Yuga, vivendo nesse modo da bondade, naquela era, podiam viver até 100.000 anos. O Narada Purana 1.41, do verso 7 ao 11, discorre sobre as condições de Satya Yuga ou Krita Yuga. Então, meus amigos, os Vedas são importantes e essenciais por isso. Eles contêm informações, sim, de outras eras, em detalhes, e está acessível a todos. Em Krita Yuga, que é Satya Yuga, a mesma coisa, não havia separação entre Devas, Danavas, Gandharvas, Yakshas, Rakshasas ou serpentes, entre diferentes espécies de semideuses e seres demoníacos na Terra. Todos eram sempre dotados de satisfação e justiça. Não havia as práticas de vender ou comprar. Não havia diferentes classificações dos Vedas. Todas as classes de pessoas estavam interessadas apenas em seus respectivos deveres e condutas. Havia apenas uma deidade, o Senhor Narayana, Deus, e as pessoas estavam constantemente absortas em penitências, meditação e devoção a Narayana. Então, paro aqui para fazer um comentário. Deus é um só. O Vaishnavismo é uma religião monoteísta. Deus é um só para qualquer religião, mas ele tem vários nomes e ele já se manifestou em vários lugares com várias formas, dependendo da necessidade da humanidade ou no universo, com uma forma e um nome diferente. Então, quando nós dissemos Krishna é um nome original mais especial de Deus em sânscrito, como Goranga, que também é uma manifestação importante de Chaitanya Mahaprabhu. Quando falamos em Vishnu, é a mesma pessoa, é Deus, é Krishna. Quando falamos em Narayana, é sim uma manifestação, uma expansão divina de Deus.
ali no contato com o plano material, porque Deus não fica ali, ele é espiritual, ele não fica no contato direto com o plano material. Quando isso ocorre em condições específicas, por exemplo, foi quando ele veio com seu corpo e sua forma original há 5.000 anos, como Krishna. Quem fica no contato e na criação, na era cosmológica, na criação do universo, quem tem, explicando de uma forma mais leiga, quem tem esse contato com o plano material para agir, é essa expansão Garbhodakashai Vishnu. É Vishnu, que é Deus, é a mesma pessoa. E o Senhor Narayana também é uma expansão, é essa expansão que está nessa divisão, no limite do oceano causal, do céu espiritual com o plano material. Então, quando usamos esse termo, estamos falando de Deus. Elas eram desprovidas de luxúria, as pessoas, e outros defeitos, e eram dotadas de boas qualidades, como o autocontrole. Suas mentes estavam ocupadas em seguir os caminhos do Dharma, do mérito espiritual, e elas não possuíam inveja, ciúmes, arrogância ou hipocrisia. Todos eram verazes e abundantemente dotados de conhecimento védico e praticavam os rituais sagrados apropriados para seu estágio de vida. Que maravilha, né, amigos? Que diferença com essa fase atual em que vivemos na humanidade, em Kali Yuga, em que o que vemos é o contrário de tudo isso. Inveja, ciúmes, arrogância e muita hipocrisia e desavença. Mas prosseguindo, falando dessa era dourada, a primeira era de Satyuga, o Karma Purana, em 1.29, de 14 a 17, diz que em Satya Yuga as pessoas nasciam através de métodos sancionados espiritualmente. Portanto, todos nasciam com uma consciência altamente desenvolvida, que se espalhava por toda a sociedade. Todos os meios de subsistência eram desprovidos de ganância. Os cidadãos estavam sempre satisfeitos e possuíam todos os prazeres e desfrutes. Não havia distinção entre eles, de modo que não havia superioridade ou inferioridade entre as pessoas. Todos possuíam a mesma longevidade e beleza, eram desprovidos de sofrimento e eram adeptos da veracidade, meditação e penitência. Suas mentes estavam sempre satisfeitas. Eu paro aqui também para fazer um comentário importantíssimo. Nós temos muitos grupos e teses e versões e explicações, né, para explicar eras que não conhecemos, baseados em pequenos fragmentos de pessoas que comentaram em algum livro, como Flávio Joséfo ou como Platão, e, sei lá, falando sobre Atlântida e Zelados de Capela, uma grande confusão no kardecismo também, que se pegam informações muito ainda incompletas, incipientes e de coisas que até já existem nos Vedas, mas que ficam de uma forma muito ainda não estruturada. Então, com isso eu quero dizer que tem um pouco de verdade em tudo, mas é uma grande miscelânea muito atrapalhada e confusa. E quando a gente estuda tudo isso, e eu já estudei tudo isso e muito mais, e quando a gente conhece e acessa os Vedas, a gente vê que a informação completa e perfeita está nos Vedas, está aqui. Então as pessoas ficam sofrendo, se debatendo com inúmeras teorias tão confusas e ainda com explicações materiais. Não percamos tempo. Vamos direto ao sânscrito, aos Vedas, às informações antigas e memoriais que existem e que explica em detalhes tudo isso, exatamente tudo o que ocorreu. Então, prosseguindo, o Padma Purana, em 7.26, de 2 a 5, declara também que as pessoas em Satya Yuga eram devotadas à adoração de uma deidade, Vishnu, que é Narayana, que eu já expliquei.
que é Deus, e estavam livres de sofrimentos e doenças. Então todos eram devotados a Deus. E quando se recomeça, termina Kali Yuga e volta num novo ciclo em Satya Yuga, tudo é restaurado dessa forma. Todos eram verazes, gentis e tinham uma longa duração de vida. Eram todos ricos em posses e grãos alimentícios. Eles não faziam mal a outros seres e eram desprovidos de hipocrisia religiosa. Ninguém praticava injustiças. Bom, eu não preciso explicar aqui, então, uma informação básica, né? Ninguém fazia mal a outros seres, ninguém comia outros seres, carne de outros animais ou seres vivos. Isso não existia. Isso é uma degradação da era de Kali Yuga. Então, nessa era, tudo era perfeito, com uma alimentação perfeita, tudo dentro do que Deus quer. O Mahabharata, em Shanti Parva 232.32, relata que na era de Krita, Satya Yuga, se escreve S-A-T-Y-A, separado Yuga, Satya Yuga, Yuga significa era, relata que não era necessária a execução de sacrifícios ou rituais, que é o que eu estava falando. A necessidade de tais práticas surgiu apenas na era de Treta, que é a era seguinte. Em Dvapara Yuga, que é a próxima, depois de Treta Yuga, os rituais de adoração começaram a decair, o que se intensifica ainda mais na era de Kali, que significa que as pessoas vão se afastando cada vez mais de Deus, vão se tornando cada vez mais pecaminosas. Ele também descreve que os homens daquela era nunca adquiriam conhecimento ou posses utilizando meios injustos ou proibidos. As pessoas estavam livres de doenças e conseguiam tudo o que precisavam. Entretanto, na era de Treta Yuga, o Dharma, como estabelecido pelos Vedas, a duração de vida e os frutos dos ritos védicos se reduziram em 1/4 gradualmente, em 25%. Isso está em Mahabharata, Shanti Parva 231, 23 a 25. No diálogo entre Uddhava e o Senhor Krishna, presentes no Bhagavata Purana, outra escritura como Shanti Parva, escrituras védicas, no canto 11, capítulo 17, verso 10 e 11, Krishna, o Senhor, a suprema personalidade de Deus, explica detalhadamente, abre aspas, no princípio, em Satya Yuga, só existe uma classe social chamada Hamsa, W-A-M-S-A, Hamsa, a qual pertencem todos os seres humanos. Hamsa vem do termo de cisne. Naquela era, todos são devotados imaculados do Senhor desde o nascimento. Daí, os estudiosos eruditos chamarem essa primeira era de Krita Yuga, ou a era em que todos os deveres religiosos são cumpridos com perfeição. Então, em Satya Yuga, Krita Yuga, o Veda indiviso é expresso pela sílaba Om. O Veda ainda não estava dividido. E eu sou o único objeto das atividades mentais. Krishna está falando. Eu me manifesto como o touro de 4 pernas da religião. E dessa maneira, os habitantes de Satya Yuga, fixos em austeridade e livres de todos os pecados, adoram-me como o Senhor Hamsa. Fecham aspas. Em Satya Yuga, todos compreendiam a essência das instruções védicas e o Dharma para o avanço espiritual. E, em função disso, não havia necessidade de dividir o conhecimento védico em ramos adicionais,
para fornecer explicações complementares. Também não havia necessidade de rituais ou austeridades para se treinar a mente e os sentidos para engajá-los na vida espiritual. Não havia essa necessidade. Todos estavam vivendo dentro de Deus, dos preceitos divinos. Essa é a importância do touro da religião, sustentado em todas as 4 pernas, que são a veracidade, a austeridade, misericórdia e limpeza. A cada yuga, o touro perde uma perna, indicando a perda de uma dessas boas qualidades. Então, quais são as qualidades que vão sendo perdidas a cada era? A veracidade, a austeridade, a misericórdia e a limpeza. Dando continuidade às descrições do Bhagavatam, no canto 12, capítulo 3, verso 20, Srimad Bhagavatam, declara-se que na próxima era de Treta Yuga há uma redução de 25% na religião, mais uma redução de 25%. E é nesse momento em que os vícios aparecem. Ou melhor, a primeira redução de 25% é de Satya Yuga para Treta Yuga. Cada passagem para cada era há uma perda de 1/4 dos frutos, dos preceitos, do Dharma. A influência da irreligião é percebida pela introdução de mentiras, violência, insatisfação e desavenças. Tudo isso aumenta gradativamente à medida que as pessoas perdem o contato com sua identidade espiritual. Em Treta Yuga, as pessoas são devotadas à execução de rituais e austeridades severas para obterem benefícios tanto espirituais quanto materiais. Então surge a necessidade dos rituais e das austeridades, dos sacrifícios, que não são matar pessoas e animais, como eu já expliquei em vários áudios. São sacrifícios espirituais, de se rezar, de se adorar a Deus, de se oferecer tudo a Ele, de fazer orações no Japamala, no terço, cozinhar em devoção, oferecendo a Deus, trabalhar, fazer tudo em devoção a Deus. Surge a necessidade de executar mais rituais e austeridades nessa era de Treta Yuga, porque as pessoas não têm mais a consciência e a pureza que tinham antes. Elas começam a ficar degradadas e mais pecaminosas. Elas prosperam seguindo as instruções dos 3 Vedas. Então as pessoas não são muito violentas ou luxuriosas nessa era, mas já começa a haver uma degradação. No entanto, essa é a era em que surgem as demais classes sociais, chamadas de Brahmanas, que são eruditos espirituais e sacerdotes. Surgem os Kshatriyas, administradores e guerreiros, os Vaishyas, comerciantes, banqueiros e fazendeiros, e os Shudras, que se incluem operários, artistas, intérpretes, etc. Então, as pessoas de Treta Yuga podiam viver até 10.000 anos. Então, há uma redução no tempo de vida de 100.000 anos para 10.000 anos. Na sequência da conversa entre Uddhava e o Senhor Krishna, que eram primos, e dizem que eram idênticos quase fisicamente, Uddhava era um ser muito especial, que obviamente veio junto, na manifestação. Krishna vem junto com todo o seu séquito de seres altamente evoluídos, com toda a sua parafernália. Uddhava era uma dessas almas e pessoas que vieram para servir a Krishna. Ele nunca pode vir sozinho. E ele explica, abre aspas, no Srimad Bhagavatam 11.17.12. Ó pessoa afortunadíssima! No início de Treta Yuga, o conhecimento védico apareceu de meu coração.
que é a morada do ar da vida, em 3 divisões, a saber, Rig Veda, Samaveda, Veda e Yajur Veda. Então, a partir desse conhecimento, eu apareci como o sacrifício tríplice. Fecha aspas. Então, aqui começa a aparecer a divisão dos Vedas. É a partir daí que os Vedas se dividiram em ramos, que os rituais védicos passaram a ser recomendados para a purificação da mente, do corpo, sentidos e consciência das pessoas, porque começou a ser necessário. O sacrifício tríplice é conhecido quando o sacerdote Rota oferece oblações ao fogo do ritual e canta o Rig Veda. O sacerdote Udgata canta o Samaveda e o sacerdote Advário organiza o chão e altar sagrados onde o ritual está sendo conduzido e entoa o Yajurveda. Esse era o processo recomendado para o avanço espiritual naquela época. Em Treta Yuga, as 4 ordens sociais se manifestam a partir da forma universal da personalidade de Deus. Os Brahmanas aparecem do rosto do Senhor, os Kshatriyas dos braços do Senhor, os Vaishyas das coxas do Senhor e os Shudras das pernas daquela poderosa forma. Cada divisão social é reconhecida por seus deveres e comportamentos particulares. Isso está no Srimad Bhagavatam. Eu não vou mais falar canto, capítulo e verso. Então, vocês vão entender. 11.17.13, a partir de agora. Isso significa que todas as pessoas eram uma parte da forma universal do Senhor e que elas eram divinas em sua natureza interna e essencial. Além disso, significava que todos agiam segundo seus talentos, interesses e propensões naturais. Todos tinham um papel a cumprir, e assim o corpo social funcionava harmoniosamente. O Padma Purana, outra escritura védica imemorial, em 7.26, de 6 a 9, também diz que em Treta Yuga, apareceu a infelicidade que afetou algumas pessoas. A maior parte das pessoas era gentil e ocupada na adoração a Vishnu. Elas eram felizes e possuíam uma mente serena. Todas seguiam os estágios religiosos da vida humana. Estavam sempre dedicadas a penitências e votos. Tinham controle sobre os seus sentidos e sentiam aversão a aceitar caridade ou presentes. Então era assim que as pessoas viviam em Treta Yuga. Mas começou a aparecer a infelicidade. Em relação a isso, o Vayu Purana, em 57.81 a 84, também explica. Fazendo um adendo, amigos, é importante citar as escrituras exatas aonde está sendo tirado, porque é a prova de onde está e que pode ser verificado por cada um. Então, em relação a isso, Vayu Purana também explica, abre aspas, sacrifício, caridade, penitência e veracidade são os ritos sagrados em Treta Yuga. Ao longo dessa era, o Dharma funciona em conformidade com as divisões sociais da vida. O objetivo de Dandaniti, que é a administração da justiça, é estabelecer os limites da decência. Todos os sujeitos são alegres, fortes e livres de enfermidades. Suas mentes são plenamente satisfeitas. Apenas o Veda unificado com 4 subdivisões prevalece em Treta Yuga. As pessoas vivem até 10.000 anos. Rodeadas por seus filhos e netos, as pessoas morrem no devido curso do tempo de velhice.
Essas são as características da era de Treta. Fecha aspas. Após Treta Yuga, chegamos a Dvapara Yuga. Ao descrever as características de Dvapara Yuga, o Bhagavatam declara que há mais uma redução de 25% na religião, virtudes e valores espirituais, acompanhada de um aumento dos vícios. As pessoas estão interessadas em fama, reputação e nobreza. Elas são opulentas, possuem famílias extensas, desfrutam da vida e se ocupam no estudo dos Vedas. Nessa época, as pessoas viviam até 1000 anos. O Padma Purana, em 7.26, de 10 a 13, diz que no princípio de Dvapara Yuga, alguns homens eram piedosos, enquanto outros estavam absortos em pecados. Alguns eram felizes e outros eram extremamente infelizes. Foi nesse momento também que os reis começaram a perturbar a população através dos impostos, devido à sua avidez por riquezas. O Vayu Purana 58, de 24 a 25, também explica que em Dvapara Yuga começa a haver divergência de opinião entre as pessoas e a vida torna-se árdua, envolvendo esforços corporais. Há um aumento de cobiça, guerras, doenças, matança, quebra de regras e sistemas sociais, paixão e ódio. O Vayu Purana também em 58, de 3 a 5, diz, abre aspas, os seguintes vícios começam a surgir nas pessoas na era de Dvapara: cobiça, falta de coragem, mentalidade comercial, espírito bélico, indecisão sobre os princípios, dúvida sobre os deveres, destruição dos animais e plantas que são sacrificiais, orgulho, arrogância, impaciência e fraqueza. Tais vícios, causados por Rajoguna e Tamoguna, que são mentalidades da paixão e do modo da ignorância, prevalecem em Dvapara Yuga. Em Trita Yuga, o Dharma, que são os deveres virtuosos e a busca espiritual, é natural. Em Treta Yuga, é procurado e alcançado. Em Dvapara Yuga, torna-se agitado e intensamente perturbado. E em Kali Yuga, é escasso e perece completamente. Fecha aspas. Bom, já dá para ter uma ideia dos áudios futuros, o que vamos ler sobre o que vai acontecer em detalhes em Kali Yuga. Prosseguindo, abre aspas, que é uma citação do Vayu Purana 58.22 a 23. Abre aspas, em Dvapara Yuga surge a rivalidade, através de textos e teologias, contra as escrituras que eram honradas anteriormente no primeiro Svayambhuva Manvatar. Há variações e alterações na ciência do Ayurveda, da Jyotisha e nos complementos dos Vedas. A Jyotisha é a astrologia védica. Há dúvidas e variações acerca dos textos sobre economia política e lógica, porque haviam sim textos específicos sobre tudo. Tudo era extremamente desenvolvido em Satya Yuga. Nós estamos no fim da degradação. Há diversidade e variações nos textos Smriti. São estabelecidos sistemas e escolas de teologia e filosofia separados. Portanto, em Dvapara Yuga emerge a divergência entre os homens. Fecha aspas. Foram descritas então agora, para vocês, meus amigos, as razões para haver diferentes caminhos espirituais ou religiões.
que passam a competir uns com os outros por status e superioridade. Isso é absurdamente ridículo, pois a espiritualidade deveria ajudar todas as pessoas a compreenderem quem e o que realmente são, para além do corpo e da mente, e para além de toda e qualquer especulação mental ou mera religião. Seu propósito é conectar a pessoa diretamente à sua alma. Apesar disso, se as pessoas estão muito focadas apenas na divergência de opinião, então ninguém é capaz de avançar muito. E essa diversidade, como foi explicado acima, é também o que impede aqueles que seguem o Dharma védico de se unificarem em sua cultura e uns com os outros. E em vez disso faz com que formem diferentes escolas de pensamento baseadas em suas próprias percepções e variações entre os textos Smriti e Shruti, alterando tudo, obviamente. O ponto é que todos os caminhos têm o propósito de ajudar as pessoas a avançarem na compreensão dos vários níveis em que se pode perceber a verdade absoluta. No entanto, quando não enxergamos essa unidade, então focamos em perceber as inúmeras diferenças, a energia, a divergência de opiniões se torna o ponto central, o que é uma das razões para a falta de cooperação e esforços conjuntos, e até mesmo para desavenças e brigas entre aqueles que supostamente seguem o mesmo caminho. Isso se torna apenas mais uma distração para o caminho da verdade, e mais um motivo para as desavenças na sociedade e entre aqueles que buscam a verdade absoluta. Assim, há um contínuo aumento das perturbações e uma falta de harmonia na sociedade e entre grupos religiosos. Também se explica no Vayu Purana 58, de 25 a 27, abre aspas, que a vida de todas as entidades vivas em Dvapara Yuga torna-se árdua e exige esforços corpóreos. A subsistência é possível apenas através de esforços mentais, verbais e físicos, ao contrário da facilidade presente nos yugas anteriores, em Satya e Treta. A cobiça, falta de coragem, atividades mercantis, guerras, indecisão acerca dos princípios filosóficos, manipulação e edição desnecessária do conhecimento védico, a mistura dos ritos religiosos, enfermidades, doenças, ganância, matança, descumprimento do sistema e regras dos varnas e ashramas, das divisões sociais, e suscetibilidade à paixão e ao ódio, todos esses se tornam proeminentes em Dvapara Yuga, fecha aspas. Por fim, chegamos à era de Kali Yuga, na qual há uma diminuição contínua da virtude, até que ela praticamente desaparece ao final da era, como explicado no Bhagavatam. Na verdade, a presença crescente da impiedade reduz todos os princípios religiosos, até que esses se tornem nulos. Isso também possibilita um aumento das disputas, vícios, ignorância e todo tipo de atividades contrárias à religião. A vida se torna mais e mais difícil e é especialmente perigosa para aqueles interessados na realização espiritual, pois há muitos caminhos enganosos que não conduzem a nenhuma verdade profunda e real, mas apenas a fé cega e crenças dogmáticas. Gradualmente, na era de Kali, a espiritualidade se torna apenas uma forma vaga de budismo. Em função de todas as brigas, problemas e maldade, as pessoas de Kali Yuga podem viver com sorte até no máximo 100 anos.
Ao final da era de Kali, Satya Yuga recomeçará após o aparecimento do Senhor Kalki, que destrói todos os governantes descrentes, demoníacos, pecaminosos, possibilitando assim uma nova era de iluminação. Então, é por ignorância falar que esse é o fim do mundo e a destruição do mundo. Isso não condiz com os ensinamentos védicos. A destruição do mundo é outro assunto. Quando as eras terminam, retorna para Satya Yuga. Isso já aconteceu muitas vezes. E vamos entrar em detalhes quantas vezes, quantos ciclos já tivemos. Quando eu terminar essa sequência de vários áudios sobre Kali Yuga, eu vou fazer áudios explicando sobre a destruição do mundo, tirando muitas dúvidas sobre esse assunto, com a explicação védica. Prosseguindo, o Padma Purana explica que em Kali Yuga, a morada dos pecados, todos estão envolvidos em atividades pecaminosas. Pessoas desorientadas censuram os Vedas ou verdades espirituais e se ocupam em apostas e roubos. Os Brahmanas, sacerdotes espirituais e intelectuais, agirão de maneira fraudulenta para sobreviver. Todos serão viciados em mulheres, sexo e bebidas intoxicantes. As pessoas roubarão as riquezas alheias. Os hereges e ateístas se tornarão proeminentes. Além disso, no Padma Purana, em 3.7, de 13 a 14, os homens nascidos em Kali Yuga possuirão pouco brilho e serão irados, gananciosos, mentirosos e repletos de inveja, orgulho, raiva, falsidade e malícia. O Mahabharata, em Shantiparva 232.36, relata também que com o decorrer de Kali Yuga, gradualmente, toda a literatura védica se tornará tão escassa que chegará um momento em que ela não será mais vista pelos homens. Com um mundo tomado por injustiças, ela será extinta juntamente com os rituais e as práticas espirituais estabelecidos por tal literatura. Então, prezados amigos, está aqui a explicação porque nós tentamos a todo custo continuar divulgando os Vedas. Ele está, como tudo, caindo em degradação até o ponto em que este ponto do Mahabharata, este volume do Mahabharata, que é o Shantiparva, explica claramente, e outros inúmeros textos védicos, que vai chegar um mundo que nem os Vedas mais vão existir. Tudo vai desaparecer. E é por isso que eu alerto aí do gatilho para os futuros áudios de explicações bem fortes, mas é muito bom que a gente leia e comece a estudar sobre isso e tenha acesso a essas raras escrituras, porque a gente, na verdade, já está vendo tudo isso acontecer agora. Então, se esse pequeno parágrafo aqui já é assustador, e nós todos já identificamos o que está acontecendo, como as betes, apostas, dominando o mundo, e milhões de outras coisas, e crimes acontecendo, imagine o que eu vou declarar aqui nos futuros áudios do que vai acontecer. O Mahabharata, Shantiparva, ele é importante, mas existem milhares de outros livros que falam sobre isso, por isso que eu estou detalhando um por um. O Vayu Purana, por exemplo, em 58, de 6 a 9, explica este ponto, abre aspas. Em Kali Yuga, as dúvidas na tradição védica, devido às divergências nos Shrutis e Smritis,
começam a surgir. Devido à diferença entre Shrutis e Smritis, ocorrem grandes indecisões para o progresso espiritual. Em função das indecisões, os princípios do Dharma não podem ser estabelecidos. Quando os princípios divergem, há diferenças de opinião entre os homens. Em razão das diferenças mútuas em seus pontos de vista e a ilusão, não pode haver nenhuma decisão definitiva sobre o que é e não é o Dharma. Isso contribui para a ausência de unidade entre os seguidores do Dharma ou hindus em geral, ou em qualquer outra religião, na verdade, não é mesmo? O que possibilita as forças do Adharma ou as forças oponentes às tradições espirituais védicas entrarem e se apropriarem dessa fraqueza para assumir o controle e avançar com seus planos perversos. Tendo em vista os defeitos das causas e das indecisões, emergem opiniões diferentes que levam às perspectivas diferentes e pontos de vista filosófico que aumentam a confusão encontrada nesta era. Fecha aspas. E continua em Vayupurana, em 58, 10 a 14. Um único Veda unificado foi dividido em 4 em Treta Yuga. Devido à duração de vida mais curta em Dvapara Yuga, o Veda é compilado em forma escrita e classificado em 4 por Vedavyasa ao final de Dvapara Yuga. Posteriormente, os Vedas são subdivididos em mantra e textos brahmanas pelos descendentes dos sábios, por alterações na pronúncia, sílabas, etc., de acordo com suas diferentes perspectivas. Consequentemente, os textos conhecidos como Brahmanas, Kalpasutras e Mantra Pravachanas passam a existir. Alguns são abandonados pelos professores autorizados, enquanto outros são mantidos. Fecha aspas. Então, essa parte é muito importante para entender como que começou a divisão e principalmente a adulteração. O ser humano não tinha mais a inteligência que ele tinha no início da Primeira Era, em que os corpos das pessoas eram brilhantes e luminosos, as pessoas tinham contato direto com todos os seres, em paz e pacíficos. As pessoas tinham uma memória, algo que era inconcebível para nós entendermos agora. Não havia necessidade de escrever, porque as pessoas lembravam todos, milhares de versos, era uma consciência completamente diferente, em que se tinha o poder de guardar tudo na memória, na mente. Uma mente completamente diferente e espiritualizada, diferente da nossa mente caótica, que mente nesta era de Kali Yuga. Então está aqui clara a explicação. O Veda precisou ser dividido. Essas coisas começou a haver a necessidade de se tornar mais fácil e acessível, porque a inteligência das pessoas foi diminuindo. Foi necessário se escrever para não se perder mais o conhecimento. Entra aqui Vedavyasa, que é uma manifestação também do próprio Deus, em Dvapara Yuga. Foi ele que escreveu o Mahabharata, que compilou o comentário do Srimad Bhagavatam. Então, prosseguindo, amigos, o Vayupurana e outros textos continuam com as descrições de Kali Yuga, mas vamos focar em todas elas conforme avançamos com o áudio, dividindo-as nos tópicos que elas descrevem. Este panorama geral dos yugas também é confirmado e resumido no Mahabharata, Shantiparva 231, de 23 a 28. Abre aspas. Na era de Krita, que é Satya Yuga, todos os deveres existem plenamente. Todos os deveres existem plenamente, juntamente com a verdade.
Os homens desta era jamais adquirem conhecimento ou posses por meios pecaminosos ou proibidos. Nos outros ciclos, o dever, como prescrito nos Vedas, gradualmente declina em 1/4 a cada yuga. O pecado aumenta com roubos, mentiras e enganações. Na era de Krita, todas as pessoas estão livres das doenças e alcançam seus objetivos, e todas vivem por 100.000 anos. Em Treta Yuga, a duração de vida diminui em 1/4. Ouvimos que nos yugas seguintes as palavras dos Vedas, os períodos de vida, as bênçãos e frutos dos ritos védicos, todos diminuem progressivamente. Os deveres prescritos para a era de Krita Yuga são de um tipo. Aqueles prescritos para a era de Treta são de outro tipo. Isso acontece de acordo com o declínio que marca o avanço de cada ciclo. Na era de Krita, Satya Yuga, a penitência era o dever principal. Em Treta, o conhecimento era o mais importante. Em Dvapara, o sacrifício, rituais védicos, era considerado o dever principal. Em Kali Yuga, apenas um meio é permitido e funciona, que é o cantar dos santos nomes de Deus. Fecham aspas. O período dos 4 yugas juntos é denominado um ciclo, que dura 4.160.000 anos terrestres, que são diferentes dos anos celestes. Ao final da era de Kali Yuga, o Senhor Kalki aparece para dar início a uma nova era de Satya Yuga. Então, o padrão das 4 eras, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, recomeça. Quando esses 4 yugas, um Chatur Yuga, então 4 yugas chama Chatur Yuga. Quando esses 4 yugas se repetem por 1000 ciclos, dá-se o nome de Kalpa. Um Kalpa é um dia de Brahma, um dia celestial de Brahma. A mesma duração de tempo consiste na noite de Brahma, quando há uma aniquilação parcial do universo. Após o fim da noite de Brahma, a criação do cosmos recomeça e acontece a repetição dos 4 yugas por mais 1000 ciclos ou mais um kalpa. O Senhor Brahma vive por 100 anos celestiais, não terrestres. E cada ano celestial consiste em 365 dias e noites. Assim, tal duração de vida dura 311 trilhões e 40 milhões de anos, segundo o tempo terrestre. E o Senhor Krishna aparece neste mundo uma vez a cada 24 horas de Brahma, ou aproximadamente, em anos terrestres, 8 trilhões e 320 milhões de anos. É um consenso entre muitos estudiosos védicos que a era atual de Kali Yuga teve início logo antes do desaparecimento do Senhor Krishna, há cerca de 5.000 anos atrás, em 3102 a.C., né? Vamos até dar a data exata aqui, mas devido à presença do Senhor, a influência de Kali Yuga foi adiada. Importante entender isso. No entanto, quando o Senhor Krishna deixou este mundo, os efeitos de Kali Yuga não puderam mais ser suprimidos. Confirma-se isso no Srimad Bhagavatam, canto 12, capítulo 2, 29 a 33, e no Vishnu Purana 4.24, que também explica que Kali Yuga consiste em 1.200 anos dos semideuses, ou 432.000 anos terrestres.
Assim aceita-se em geral que a era de Kali Yuga teve início em 20 de fevereiro de 3102 a.C. Caros amigos, para esse áudio não ficar muito alto, muito grande, e também porque o assunto é muita informação, principalmente para quem não conhece, e muitos devotos que nos seguem nos canais, às vezes conversam comigo: nossa, Rosana, eu não sabia dessa informação. Eu estudei, já li um monte de livros sobre isso, mas eu não sabia disso. Então, por isso que cada um de nós temos que divulgar tudo que nos chega em mãos. E esse conhecimento, esses livros, eles são acessíveis até hoje. A gente entende disso aqui que os anos celestes são diferentes dos anos terrestres. Se o próprio Senhor Brahma, que é um ser mortal, que foi extremamente evoluído, existem vários Brahmas no universo que criam vários mundos, vários planos. Se o próprio Senhor Brahma, que foi designado para criar o nosso universo, ele vive 100 anos celestiais, e que equivale a 311 trilhões e 400 milhões de anos. Se mesmo ele, que é o ser que preside o planeta celestial o mais elevado, mas ainda no plano material, e mesmo ele morre, Sr. Brahma está sujeito à morte. Após disso, ele também morre. Então, imagine a grandiosidade deste universo e de tudo do que nós temos que compreender. O próprio Senhor Krishna, o próprio Deus, aparece em variadas formas, mas ele aparece pessoalmente, com a sua forma, a cada 24 horas de Brahma. Isso significa 8 trilhões e 320 milhões de anos. A gente começa a entender que as coisas não são tão simples ou tão precárias como a gente estuda em alguns lugares. Tudo é importante, tudo traz informação espiritual, ajuda a humanidade, mas muitas vezes vem com uma forma para aquela fase da humanidade, para o nível mental e de inteligência daquela humanidade. Então a gente tem que entender que a Bíblia é importante, por exemplo. Jesus realmente é um avatar, uma manifestação de Deus. Mas a gente tem que entender que tem muito mais informação antes disso, para a gente entender a forma como ele se manifestou agora, há pouco tempo, foi ontem que ele veio, praticamente ontem. Quando a gente analisa o tamanho do universo, das eras e do que já aconteceu na humanidade e que se repete, a gente vê que o negócio é algo muito, muito maior. E é aí que a gente vai ter a compreensão de tudo. Uma compreensão perfeita e clara. Mas, porque ninguém tem respostas. Eu não sei tudo, nenhum devoto sabe tudo. Mas os Vedas têm todas as respostas. Muita coisa ainda é difícil. O próprio Veda explica que é inconcebível para a gente entender, principalmente Deus e algumas coisas. Mas os Vedas conseguem explicar muita coisa que a maior parte da humanidade hoje já não tem acesso, ou já não acredita, ou recusa, ou acha que é mitologia, acha que é historinha, e não é. É uma história real da criação do universo, da presença de seres celestiais, da presença de Deus, de como, o que está acontecendo conosco. E para finalizar aqui, eu quero explicar uma coisa que eu sei que muita gente em palestras e muitos anos colocam e a gente está acostumado a ouvir e responder, e que eu sei que às vezes vem na mente da pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa fala: nossa, mas como é que é? Termina a era da Kali Yuga, volta de novo, como ficam todas essas almas? Pois é, meus amigos, é por isso que tem muita informação para ser estudada. A gente não consegue responder isso de uma maneira rápida,
porque isso implica em muita informação. Mas resumindo, nem todas essas almas permanecem aqui presas no ciclo. Nos áudios, inúmeros áudios que nós já fizemos, é possível se entender isso. Quando a alma serve o serviço devocional, quando ela consegue se conectar a Deus e sair desse plano, ela sai fora desse plano. Ela já não está presa nesse ciclo de nascimentos e mortes, ela sai desse plano para o plano espiritual. Definitivamente, nós estamos falando nas 4 eras aqui, dessa prisão desse plano material. Temos que entender que nós estamos presos nesse plano material porque quisemos vir para cá, porque negamos a Deus e quisemos a gratificação dos sentidos. Por conta dos nossos desejos, nós nos atraímos mais pelas coisas materiais. Deus é bom, falou, ok, olha, fiz um lugar para você, vai para aquela terra ali, para aquele planeta ali, para aquele ali. Tem vários planetas. A gente já fez vários áudios explicando todos as 4 níveis de estruturas de planetas, né? Os superiores, o intermediário, que é onde a Terra está, e os planetas inferiores, né, infernais, que muitas pessoas podem cair também. E tem muita informação maravilhosa, importantíssima para a gente entender que a vida não são esses conceitos ilimitadíssimos, materiais, que estão aí acessíveis para muitas pessoas, presas a pouquíssima informação, ou muita informação errada, ou muita informação incompleta, ou coisa que já não vai levar muito a lugar nenhum. A não ser que a pessoa tenha realmente muita devoção a Deus. Essa devoção, mesmo com o não ter o conhecimento, essa pessoa consegue, pelo serviço, sair desta prisão. Deixando bem claro que ninguém é especial. Eu não sou especial, nenhum devoto é especial, é privilegiado, querido por Deus. Isso é uma bobagem, muitas vezes usada para atacar os devotos ou pessoas religiosas. Tudo se trata de escolha, livre-arbítrio. Quando nós escolhemos acessar o conhecimento, esse conhecimento vem para qualquer pessoa, independentemente do nível de educação, do nível social ou isso e aquilo. É uma questão de escolha. Ela vai vir no momento daquela própria alma escolher. Então é isso, a vontade de falar muita coisa é grande, de continuar lendo é muito grande, mas já passamos de 1 hora, então eu vou fechar por aqui, porque assim é um mundo de coisas para ser explicado e dito, e lendo e acessando tudo isso vão vindo muitos questionamentos e coisas que vieram para mim também, né, que sou devota desde 1992. Eu precisei às vezes anos ou décadas para acessar coisas e entender plenamente como funciona tudo isso, onde que se encaixa todas as almas, como a gente consegue escapar de tudo isso, quem é que fica preso nesse ciclo, o que acontece com uma alma pecaminosa que não conseguiu, ficou presa, isso é uma coisa muito determinante para mim, que foi palco de muito estudo e avanço e conversa com meu amigo, meu marido devoto também. O que acontece com uma alma pecaminosa que não serviu a Deus? O que acontece quando termina ali, termina a Kali Yuga e recomeça o ciclo? Essa alma é perdida, essa alma é incorporada a Deus, essa alma retorna, é reaproveitada. O que acontece? Ela volta como? Como que uma mentalidade que está totalmente degradada pode voltar para uma Satya Yuga numa era que é de total inteligência e preceitos divinos? Então, não tem como explicar isso agora. Então, é por isso que eu resolvi fazer essa playlist. Essas informações vão vir com o tempo, porque se a gente atropela tudo isso, a pessoa nem tem condição de compreender. Eu levei décadas para entender determinadas coisas, com muito estudo, muita leitura e muita conversa. Então, tem uma explicação para tudo, detalhadamente, o que acontece em cada situação. E, principalmente, como se libertar de tudo isso. Amigos, ficamos por aqui.
e voltamos depois. Nem vou colocar os tópicos, eu explico no próximo áudio. Om Purnamadaha Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnangadaya Purnameva Vashishyate. Hare Krishna, amigos.